Bem-vinda ao SOS Soninho. Eu sou Adriana Franco, especialista em sono dos bebês, e é justamente esse o assunto que nós vamos tratar aqui no canal. Se você já está passando por algum problema de sono, se já entrou naquela situação dramática de privação de sono, aqui você vai encontrar muitas dicas, muita informação para te ajudar a resolver esse problema. Se você ainda está grávida, esperando o seu bebê, fica aqui com a gente também, porque olha, tem muita dica de como criar bons hábitos de sono para o seu bebê desde cedo, o que fazer, o que não fazer, como evitar os maus hábitos que podem te trazer problemas no futuro. O tema de hoje vai ser bebês high need, ou o termo bebê high need, para ser mais exata. Antes da gente começar a falar a respeito disso, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber o aviso de que tem conteúdo novo no canal. Mas, afinal de contas, vamos ao tema de hoje. O que é um bebê high need? O que fazem? Onde vivem? O que comem? Exatamente isso que nós vamos fazer aqui hoje para você entender o que é esse termo que às vezes a gente vê na internet ou vê algumas mamães falando a respeito e fica aquela dúvida pairando. Afinal de contas, tem sim muita informação meio suspeita aí na internet sobre isso. O Dr. Sears partiu para esse estudo em função de uma experiência pessoal com um dos filhos dele. E aí ele chegou à conclusão que, apesar dele ter feito tudo igual, com todos os filhos, quando veio esse quarto filho, a situação não funcionou da mesma maneira. Ainda que o bebê dele não fosse um high need, a gente sabe que mesmo que não tenha um bebê anjo e o outro high need, ainda assim, nem sempre o que a gente faz com um funciona com o outro e vice-versa. Mas ele achou que o caso do quarto filho era bem diferenciado comparado aos outros, e foi isso que fez com que ele estudasse mais essa situação. Dessa forma, ele meio que elencou quais eram as situações, os itens que uniam em uma classe só esses bebês que têm esse temperamento um pouco mais desafiador. E ele elencou 12 itens e falou que não necessariamente, e na maioria das vezes, inclusive, você vai ter um bebê que apresente todas essas 12 características, e se ele apresentar 3 ou mais características dessas até depois de 5 meses, ele, Dr. Sears, classificaria esse bebê como um bebê high need. Claro que você tem que excluir algumas questões que não têm a ver com a personalidade do bebê. E é aí que entra a subjetividade de toda essa questão. Porque é muito difícil, principalmente para mães de primeira viagem, mais inexperientes com relação a isso, saber se aquilo é realmente um temperamento mais difícil, mais desafiador, ou se tem algum fator físico mesmo, por exemplo, uma alergia, ou um refluxo, ou uma consequência de tudo isso mais pra frente, que a gente vai falar, que possa estar impactando e transformando toda a situação numa coisa mais difícil. Segundo o Dr. Sears, as 12 características que podem ser observadas para identificar esse bebê high need são: ele é intenso, então ele grita, ele chora alto, ele demonstra tudo com muita intensidade, inclusive a alegria e a tristeza. Então ele pode ficar muito feliz e ele pode ficar muito triste, muito bravo. Então ele é um bebê intenso. Hiperativo, ele realmente está sempre ativo, correndo, fazendo, mexendo. Ele não é aquele bebê mais calminho que fica ali, que fica brincando. Ele tem, fisicamente mesmo, ele é sempre muito ativo. Ele te esgota no sentido de esgotar os pais, de estar sempre querendo mais, sempre insatisfeito. Ele sempre está exigindo a presença ou exigindo algo que ele queira. Ele mama frequentemente, quer sempre estar mamando, quer sempre o peito da mamãe, sempre alimentar, sempre querendo alguma coisa na boca. Ele tem uma alta demanda de atenção, ele quer tudo do jeito dele, ele quer agora e ele reclama com vigor. Acorda o tempo todo, ou seja, tem dificuldade para adormecer, e quando adormece acorda muito, tem muitos despertares. Insatisfeito, sempre insatisfeito, não importa o quanto você se esforce, esse bebê sempre vai estar querendo mais. Imprevisível, ou seja, o que funcionava ontem talvez não funcione hoje, o que ele gostava ontem talvez não goste mais hoje, e vice-versa. Então as pessoas ficam meio perdidas. Então ele tem, e aí nesse ponto tem essa dificuldade de criar, os hábitos. Eles têm mudanças de humor inexplicáveis. É um bebê que também pode ser super sensível a fatores
externos do ambiente, por exemplo, ou até mudanças internas, né? A 10ª característica é não dá para tirá-lo do colo, tá sempre querendo colo, sempre a presença física. Ele costuma escolher uma pessoa, né, favorita e exigir sempre essa pessoa. Não raro é a mãe. Não consegue dormir sozinho, ele dificilmente conseguirá cair no sono sozinho em seu berço. Precisa de ajuda, de ser embalado, de ser acarinhado ou de alguma associação como, né, ser amamentado para dormir. E é sensível à separação. Então, né, ele não vai aceitar qualquer pessoa, vai sempre querer aquele mesmo cuidador, e quando esse cuidador tiver que sair, ele vai reclamar, enfim. Eu vejo que algumas pessoas, às vezes, elas ficam preocupadas em definir ou não se eu tenho um bebê high need ou não, como se isso fosse mudar alguma coisa na forma que ela lidar com a situação. E não vai. Você colocar esse rótulo ou não, ele ser ou não, não vai mudar nada. O que importa é você compreender o seu bebê, compreender o temperamento dele, entender se, às vezes, aquele comportamento que você considera desafiador é, de fato, um traço do temperamento ou é realmente algo que está acontecendo e que, às vezes, a gente não está percebendo. Tudo isso é mais relevante. E não use também essas definições para se guiar no sentido, não há o que eu possa fazer porque eu tenho um bebê high need. Não faça isso, porque sempre a gente consegue ajudar mesmo, a gente sempre consegue suavizar um pouco as coisas. Quanto mais a gente conhece o nosso bebê, o nosso filho, mais a gente é capaz de agir em prol de facilitar mesmo a vida de todo mundo e suavizar tanto para o bebê quanto para os pais, para a família, para quem está em volta. Esse recado é o mais importante, então eu tinha que falar sobre isso. Eu não vou entrar na discussão se existe ou não existe o bebê high need, porque na verdade isso é apenas um termo. E de fato existem bebês com temperamentos mais fortes e mais desafiadores, assim como também existem situações e contextos que podem valorizar isso, fazer com que isso fique mais presente, entende? Então, assim, vamos supor, você pega um bebê que é mais sensível, vamos supor, a mudanças de ambiente, a barulho, e aí ele acaba se encontrando em um contexto em que frequentemente existe o barulho ou o agito, que já o incomoda. Então esse bebê ele vai estar frequentemente insatisfeito. Você entende como que o contexto também está influenciando nisso? E que talvez se a mãe percebesse isso e ajustasse aquilo ali de maneira a criar um ambiente mais propício, mais adequado, na verdade, né, para aquele temperamento, para aquele bebê naquele momento, ela já estaria ajudando ele. Eu não estou dizendo que não existem bebês mais difíceis, existe sim. Tanto é que acontece, por exemplo, de mães que têm um primeiro filho, que é um bebê mais calmo, mais fácil de lidar, e aí vem um segundo, que não tem esse temperamento tão tranquilinho, ela faz as coisas exatamente como ela fez com o primeiro, mas com o segundo tudo acontece diferente, começam a surgir problemas maiores, dificuldades, às vezes a pessoa não consegue lidar com aquilo e a coisa vai ficando cada vez maior. Eu queria muito esclarecer essa questão para quem está assistindo. Se você está aí achando que talvez tenha um bebê high need, não entra nessa necessidade de rotular ou não. Vamos entender o que está acontecendo com ele. Vamos entender o que a gente pode fazer para ajudar ele e assim te ajudar também. Ainda que ele não vá ser um bebê anjo. Esse traço do temperamento dele pode ser, no futuro, um motivo dele ter muito sucesso em alguma coisa. Isso pode ser sabe assim, o grande trunfo dele em algum momento da vida. Então a gente tem que sempre lidar com o que a gente tem ali e tentar melhorar.